Olá, mais uma quinta-feira, mais um encontro fraterno, 95º encontro. Que coisa boa! Hoje nós vamos falar de sono e sonhos, o que acontece quando a gente dorme. Se nós acreditamos em algo como estar com os entes queridos no plano espiritual, tanto encarnado como desencarnado. Então, nós vamos conversar bastante sobre isso hoje, tá certo? Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece. E com muita alegria, não é? Porque cada encontro nosso aqui, cada pessoa que entra, né? Cada irmão que entra, vai aquecendo realmente os nossos corações. A gente sente muito, mas muito feliz aqui. Então, vamos pedir, deixa eu ver aqui, vamos pedir para uma pessoa diferente hoje fazer a prece, a Tina. Ela vai ficar meio assustada, mas não tem problema, é só falar as coisas bonitas que ela fala para mim direto. Tá bom, Eu Tina? sabia que você ia me chamar, olha que Tá engraçado. vendo? Você é o pensamento. Força do pensamento. Então vamos começar. Quero agradecer a Deus, nosso Pai maior, por esse encontro maravilhoso, com essas pessoas maravilhosas, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu só tenho a agradecer, desde que estou aqui com vocês, a cada palestra, cada live, eu aprendo um pouquinho mais e eu tenho certeza que na minha caminhada eu me torno um pouquinho melhor. Quero agradecer a Deus pelo restabelecimento do Guilherme, uma pessoa muito especial para todos nós. Agradeço a Rosana, Rosana, minha irmã em Cristo. Gratidão por não desistir de mim. Obrigada de coração. Que a nossa reunião seja maravilhosa, seja abençoada, que nosso Mestre Jesus siga à frente, dando discernimento, sabedoria, para que possamos sair um pouquinho melhor, Senhor. E todos bem. Agradeço a todos. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Assim seja. Agradecer mesmo, né, a Deus, a Jesus, pela nossa caminhada, por termos entendimento do quanto vale estar aqui encarnado e estar encontrando pessoas, espíritos tão maravilhosos na nossa caminhada, né? Então, realmente, agradecer bastante. E hoje, nós vamos conversar um pouquinho daquele momento que a gente dorme, que o corpo descansa. Muitos aqui já sabem que a gente não descansa, né? O espírito não descansa. O corpo físico tem necessidade, sim, de descanso, mas nós não. Nós vamos trabalhar, nós vamos para o plano espiritual, muitas vezes estudar, às vezes não também. Vai depender muito de nossas escolhas. E nossas escolhas dependem de nossas sintonias, dos nossos sentimentos. Então, nossa faixa vibratória. Por isso que na quinta-feira eu acredito que a gente já vai para algum lugar melhor, porque a gente está aqui e muitas vezes daqui a gente vai dormir, né? Então, eu acredito que, né, na quinta-feira está garantido. Brincadeiras à parte, mas é isso, é bom a gente avaliar, né? Como anda o nosso coração, como andam as nossas ações, nossos pensamentos, e quanto melhor eles estiverem, com certeza nós estaremos em lugares melhores, na hora que a gente se emancipa do corpo, né? Então, isso é importante. E hoje eu conversei com algumas pessoas a respeito de algum sonho que, na verdade, a pessoa tem certeza que não foi um sonho, né? Que foi um desdobramento, popularmente falando, desdobramento, mas seria a emancipação da alma, né? Então, eu vou chamar de Cachoeira Paulista, a Eliana, que ela me contou um momento ali, enquanto o corpo dormia, bem interessante. Boa noite, pessoal. É um momento interessante e emocionante para mim. Eu já tinha, na época, um filho de 16 anos e querendo ter outro filho.
Mas assim, vamos esperar resolver isso, vamos acertar aquilo. E o tempo foi passando até que eu sonhei que um rapaz muito simpático veio se encontrar comigo e falou que eu teria que ir para um lugar com ele. E eu fui. Era um campo muito bonito, tinha um banco branco embaixo de uma árvore. Aí nós sentamos, ele falou, olha, vai chegar uma pessoa que você tem que conhecer. Eu falei, tá bom. Nisso já apareceu um senhor de barba branca, calvo, uma fisionomia assim, maravilhosa, muito lindo, com um menino, cabelinho liso, loirinho. E ele ficou atrás desse menino com a mão no ombro dele. E eu levantei e fiquei olhando para o menino. Assim, com a impressão que eu já conhecia aquele menino. Aí ele falou para mim, esse menino será seu filho, você está encarregada, não foi essa palavra que ele falou, eu não lembro, de direcionar, encaminhar, cuidar dele. É esse o propósito de vocês estarem se encontrando agora. E aí ele terminou de falar e eu acordei. Aí eu falei para o meu marido, que na época ainda não acreditava no espiritismo, eu falei para ele que eu ia ficar grávida. E ele falou, não, mas eu já estava grávida, eu acredito, pelas contas eu já estava grávida. E daí, há um mês, exatamente um mês, eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. E hoje o meu teste de farmácia já está com 23 anos. É o amor da nossa vida. Né? E essa parte eu não contei para a Rosana. Eu sempre olhava nele, tentando enxergar nele o olhar dele que eu guardei durante anos no nosso encontro. E há uns 8 anos atrás, teve uma festa do Dia das Mães e a escola promoveu um cantinho, colocou móveis antigos, máquina de costura, chapeleira, várias coisas assim. A gente sentava ali e tirava uma foto com o filho. Ela conseguiu captar o olhar dele daquela foto do dia que eu conheci ele. Eu tenho a foto, a minha irmã mandou fazer para mim, mandou colocar uma árvore de Natal, tudo, e eu tenho a foto, fica dentro do meu evangelho. Né? Então, para mim, eu tive outros sonhos, outros encontros com meu padrasto, tudo, mas esse, para mim, foi o mais bonito, o mais emocionante, o mais verdadeiro. Foi a certeza, né, que muita gente não tem, eu tenho. E eu encontrei com meu filho um mês antes dele vir para junto de mim. E estamos juntos até hoje, aprendendo um com o outro, né? E eu agradeço muito a Deus por isso. E eu fico muito emocionada quando eu falo. Nessa época você já era espírita, para ter um entendimento? Já, mas o meu marido não. Até a gente divergia muito, porque a família dele católica, ele não era nada, não era católico, não era nada. Mas não aceitava, não acreditava, não conhecia, não queria aprender, né? Então, era até difícil de conversar isso, né, com ele. Mas eu conversava muito com a minha irmã, que a minha irmã também é espírita. Aí ela falou assim, lógico que você encontrou com ele, daqui a pouco ele vai estar aí. E está aí, estamos aí, graças a Deus. E fala uma coisa para mim, você frequenta lá a União, né? Lá no centro do João Luiz, né? Você tem mediunidade também, ostensiva? Trabalha na mediúnica? Trabalho. Qual que é a sua mediunidade? É psicofonia. Psicofonia? Bacana. Graças a Muito Deus. bom. A gente até teve uma reunião ontem de vibração pela casa, pelo asilo. Foi muito, muito bom, João, como sempre, né? Maravilhoso. Meu padrasto estava lá me vendo, que foi ele que me apresentou o espiritismo. Eu estava em pensamento assim. Ai, eu chamava ele de seu Lorena, que o sobrenome da gente é Lorena, né? Ai, seu Lorena, obrigado por ter apresentado o espiritismo para mim. Agradeço tanto. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Aí o João, no final, falou para mim, sabe quem que teve aqui? Seu Lorena. Falei, eu tinha certeza que ele estava lá. Foi muito bom. Ele te ouviu. Me ouviu. Obrigada, viu, Eliana? Por nada, Rosana. Obrigada Obrigada por a você. compartilhar. Agora nós vamos para Caçapava,
Vamos chamar a Luciana, porque a Luciana também, ela sempre lembra dos momentos dela no plano espiritual, sabe? E ela tem, é bem nítido, porque nem sempre é nítido, né, gente? Às vezes a gente tem a memória, né? Tem algum, porque está na memória do perispírito, né? Então, fica na memória do perispírito, a memória do corpo físico nem sempre capta, né? Mas alguns têm essa facilidade, né? Então, vamos lá, Luciana, contar para a gente aí um dos seus sonhos, um dos seus momentos no plano espiritual. Boa noite, gente, tudo bem? Então, como a Rosana falou, eu acabo, às vezes, sendo épocas com muitos sonhos, né? Pelo menos os quais eu me lembro bastante. E por esses dias, o que tem me chamado a atenção, até eu estava para contar ontem, falei para ela, preciso contar um, e acabou hoje contando. Então, ontem foi a terceira noite. Então, é uma consecutiva, assim, de 3 noites que eu venho sonhando, e sempre ajuda. No passado, não sei se nem se eu falei com a Rosana sobre isso, eu sonhava com alguma, né, com pessoas, principalmente com meu pai, ou amigo, acabei sonhando com o avô, e sempre me falava assim, você precisa ajudar, e eu nunca entendia como esse ajudar, talvez nem sei se eu entendi ainda o que é esse ajudar que eles me falavam nos sonhos. Mas essas últimas 3 noites, eu tive, assim, os sonhos em ambientes diferentes, mas sempre com a presença do meu pai e com o intuito, né, que é o de ajudar. Na primeira noite, até fiz algumas anotações que eu não esqueci. Eu estava em um local que parecia um hospital, e eu é quem estava na cama. Só que eu percebia tudo o que acontecia no local. Eu fingia estar dormindo, estar doente, mas eu sentia tudo. E o meu pai falava para mim, isso aí, fica aí, fica aí. E era sempre assim, meu pai já, né, já não está mais aqui com a gente aqui, mas está comigo, né, nos meus sonhos. E a minha mãe, ela também aparecia. Apareceu uma pessoa muito estranha, um homem muito estranho, fingindo ser bom, ser uma boa pessoa, com boas intenções, mas ele, no fundo eu sabia que ele não era. De repente ele sai e a gente escuta uma criança. Essa criança começa a gritar, a gente sabe que ela precisa de ajuda. E nós saímos para ajudar essa criança, e nós salvamos essa criança dessa pessoa. E essa criança fica com a gente. Então, nesses sonhos, qual é a consequência? Qual é o comum disso, né? Sempre está o meu pai, uma criança e eu. Na segunda noite, nós estávamos em um lugar simples, com várias casas pequenas, mas muita gente, assim, que, assim, não sei quem eram essas pessoas. As únicas pessoas que eu conseguia reconhecer eram meu pai, a minha mãe, um sobrinho como criança, e é sempre assim, sempre família. E o meu pai carregava uma criança, e eu tinha a função de ajudá-lo a tirar essa criança do meio de um tiroteio. Então, assim, a gente sempre está salvando crianças de alguma situação, sabe? E eu sentia, a bala está vindo, a gente não pode ir para cá, a gente precisa ir para lá. Era um guia, um ajudar o outro nesse momento, né? Nesse momento de sonho, de desdobramento. E nós conseguimos salvar uma criança. A terceira noite, que foi a noite passada, nós estávamos em um ambiente totalmente diferente, bastante pessoas, e eu não reconhecia ninguém. Até comentei com a Rosana, nossa, parecia até que eu estava em outro planeta, totalmente diferente, pareciam uns hangares, assim, e eu sentia, falava assim, eu preciso do meu pai, ele vai me ajudar. Mas cadê meu pai? Eu procurava, porque eu não conhecia ninguém, e eu recebia instruções de como eu deveria me portar naquele lugar se eu quisesse ajudar. Inclusive palavras que eu poderia dizer,
Porque se eu dissesse eram duas palavras, uma eu me lembro, a outra eu não me lembro. Se eu dissesse, pessoas que não eram desejadas apareceriam. Era como se fosse uma palavra mágica, se for pensar assim, né? E, de repente, alguém falou assim, seu pai chegou. E eu fui ao encontro dele. Só que meu pai sempre foi uma pessoa, assim, muito magrinha, né? E nesse sonho, ele estava forte. Eu falei, não é meu pai. Mas eu sabia que era ele. Mas ele falou assim, calma, sou eu. Eu só estou forte para eu poder te ajudar agora. Nós vamos salvar mais alguém. E, de repente, eu acordei. Então, assim, o que me chamou a atenção foi a constância, né, desses sonhos e sempre na ajuda de alguém, principalmente de criança. Talvez isso se deva a alguns acontecimentos na minha vida também, né, por conta de criança, e sempre ter essa situação em sonho, né? Vamos ajudar, você tem que ajudar, você tem que ajudar. Estou aí tentando descobrir o que ou quem eu tenho que ajudar. Rosana, acho que é isso que eu não deveria compartilhar, né? Se a gente pensar em sonho, tem bastante coisa, mas é o mais recente, assim. Mas bacana, né? Porque a experiência da Eliana, ali ela recebe uma orientação. Da Luciana, ela já é outra ação, né? Ela faz parte de uma equipe para o trabalho, para o socorro, não é? Então, Oi, pode falar, Luciana. E isso daí é fato, né? Porque todas as vezes que eu tenho sonho, é sempre assim, alguma coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer. É bem isso mesmo. Bacana também, porque a Luciana, ela vem estudando um pouco sobre isso, né? Sobre sonhos, né, Luciana? Que a Luciana é trabalhadora da Igreja Católica, né? E ostensiva ali, junto com o marido, e a gente troca muita informação, é bem bacana. Então, e ela traz esses relatos, é muito bacana, né, Chicarino? O que você achou desses relatos aí, Chicarino? Eu acho fantástico a gente ter essas oportunidades, né? E é interessante que esse sonho, eu sempre lembro das coisas que faço e segue por aí. Sempre a gente, em situações, não só de ser ajudado, mas também de ter a oportunidade de participar de algum trabalho de resgate, principalmente, no meu caso, quando a gente sai do centro, trabalho mediúnico, e a gente sabe perfeitamente que o trabalho continua, né? Ele não cessa ali naqueles 40 minutos, uma hora no máximo que a gente fica no atendimento, mas a gente sabe que nós estamos preparados, ou pelo menos somos chamados, se estivermos preparados, para continuar esse trabalho durante toda a noite, toda a madrugada, né? E eu percebo, e eu até troco às vezes com as pessoas, se elas acordam durante a noite. E eu acordo toda noite às 3 em ponto da manhã. É uma coisa impressionante. Eu acordo, aí parece que eu volto em mim, faço uma prece e volto a dormir. Às vezes, quando são situações pesadas, sonhos que me levam a lugares que às vezes eu tenho até dificuldade para voltar, aí eu perco sono e vou até 6 horas da manhã. Mas isso são raras as vezes. Mas eu tenho uma conexão com a minha mãe, que é uma coisa fantástica. A minha mãe, ela me relata, minha mãe já faleceu, já desencarnou já há mais de 10 anos, e a gente tinha uma ligação muito forte. Ela morava sozinha aqui em Taubaté, depois, quando ela veio, né, nós somos de Queluz, quando meu pai desencarnou, ela resolveu vir para Taubaté e ficar perto dos filhos, que sou eu e a minha irmã, e mais o irmão que moramos aqui em Taubaté. Então, ela não queria morar com ninguém, queria morar sozinha, a gente arrumou uma casinha para ela. Mas é interessante que ela tinha uma mediunidade muito ativa, e
de vez em quando ela ligava meia-noite, 1h da manhã, e pedia para que eu fosse na casa dela. E eu saía, a Cristina estranhava aquilo, falava assim, mas você vai atender sua mãe? Eu falei, vou, eu não sei o que ela está querendo, mas eu vou lá. Ela morava lá na Pedro Costa. E eu chegava, abria a casa dela, que ela morava numa casinha dos fundos, abria a casa, sentava e falava, vamos lá, mamãe, o que está precisando para hoje? Ela falou assim, da sua companhia. E interessante que depois que ela desencarnou, isso acontece, porque ela vem sempre me dar algum recado, dizer que está tudo bem, que tudo vai passar, que isso é uma fase. E ela diz que toda vez que eu faço uma prece, ela se conecta numa velocidade tamanha e está presente. Então, aconteceu, até já contei essa história, mas aconteceu um dia que nós estávamos, antes de iniciar o trabalho mediúnico, falando da situação daqueles que já não têm mais pai, mãe, que todos já partiram para o plano espiritual, e eu falei, olha, eu sou um órfão, porque não tenho mais mãe, pai, avô, tios, só eu e meus irmãos e primos, né? E de imediato começou o trabalho, meu pai pela primeira vez se manifestou através de um médium e diz, você tem pai sim, ele está presente na sua vida o tempo todo. Te acompanho e sei o que você faz e o que você deixa de fazer. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade constante, né? Porque pensar que o pai e a mãe viraram as costas e simplesmente nos deixaram, esses laços são eternos. E eu acredito muito nisso. Vou me estender um pouquinho, Rosana, porque tem uma historinha do meu avô, e isso foi um sonho que foi tão nítido, que eu cheguei a abraçá-lo. Meu avô, a gente morava em Queluz, e ele tinha uma chácara e ele cultivava todo tipo de planta. Mas debaixo de uma mangueira enorme, ele fazia o canteiro das plantas medicinais. Tudo que a vovó pedia, que nós tínhamos uma madrinha, que era a madrinha de todos, que morava com eles, que era uma senhora de cor, negra, velha, já tinha mais de 90 anos, e a gente chamava ela de vó Bendita. E a vó Benedita, ela sempre estava pedindo essas plantas para o meu avô, que era para benzer alguém, fazer os trabalhos, enfim, as coisas que ela costumava fazer. E em uma determinada noite eu sonhei com meu avô exatamente nessa condição e ele carpindo, cuidando dessas plantas. E isso, meu avô morreu, desencarnou em 74, se eu não me engano. E ele estava do mesmo jeito cuidando das plantinhas. E eu falei, avô, você não mudou? Está na mesma coisa? O que acontece? Ele falou assim, tudo que vocês precisam nesses trabalhos sai daqui. É daqui que nós servimos aqueles que vocês atendem no trabalho mediúnico. Nós estamos aqui para fazer exatamente o plantio do remédio que vocês utilizam no trabalho mediúnico. Eu achei aquilo tão bonito, eu falei assim, meu avô vive em tudo que a gente faz. Então, a família não desaparece, a família continua ligada o tempo todo. É isso, Rosana. Eu também teria aqui milhares de coisas para contar, porque família é uma coisa que me atrai muito. Eu sou muito conectado. Eu tenho saudades, choro de vez em quando, abro a boca porque eu sou um chorão de mão cheia. Então, a minha mãe, por exemplo, toda vez que ela se manifesta, precisa ter uma criança para intermediar a conversa, porque eu não consigo conversar diretamente com ela. E a criança, para ter certeza, a criança descreve ela para mim. Aquela senhora de rosto liso, minha mãe não tinha uma ruga, morreu com 74 anos, se encarnou com 74 anos, não tinha uma ruga, mas o cabelo branquinho que nem o meu. Aí a criança descreve ela, fala assim, é minha avó. Eu já sei quando acontece, porque a emoção toma conta, e antes que a criança confirme, eu já sei que é minha mãe que está ali. Eu acho isso maravilhoso. É um prazer dividir isso com vocês e trazer isso aqui para essa sala, que é uma sala de amor, de
de esperança, e principalmente na esperança dos nossos que estão lá nos aguardando e torcendo por cada um de nós, né? É isso. Forte Isso aí, abraço. obrigada, viu, Chicane? Obrigada, viu? Eu estava me lembrando aqui, né? Se a gente pegar a psicanálise, né, o Freud, então vai falar que se nesse momento, né, do sono, e que nós estamos já em sonho, é uma maneira da gente acessar o nosso inconsciente, não é? Então, vamos ter várias teorias aí da psicologia, e dizendo também o quê? Que nesse momento é o momento que a gente está ali, né, guerreando, inconsciente, subconsciente, com consciente, com tudo, mesmo dormindo. Então, está ali as nossas expectativas, nossas aspirações, nossas preocupações, não é? Aquilo que já aconteceu, algo que aconteceu no cotidiano, que está ali, não é? E os nossos desejos, nossos sonhos se misturam. Então, a ciência, basicamente, a psicologia vai dizer isto, certo? E o Freud contribuiu muito. Mas se a gente pensar, né, o Freud, ele nasceu em 1856, certo? O Livro dos Espíritos foi lançado quando ele tinha um aninho, em 1857. Olha isso. E o Kardec já colocou na codificação no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação, né, da alma, sobre o sonho, sono e sonhos. Ele vai ter ali 12 perguntas que ele faz para os espíritos. Então, vocês tendo oportunidade, vá lá, consulta o Livro dos Espíritos. Ah, Rosana, eu não tenho. Pesquisa ali no Google. No Google vai aparecer. E leia, porque Kardec faz perguntas maravilhosas. Porque às vezes é uma fala nossa aqui, né, quem já estudou, estuda, já é espírita há mais tempo, né, já tem um pouco de conhecimento, fala coisas, às vezes a gente pode não estar acompanhando. Mas é interessante, é uma oportunidade agora, né? Sendo que também nós já tivemos nessa sala o Carlos Campetti, está lembrado? Que ele veio e falou sobre a emancipação da alma, dos sonhos. Ele teve aqui, olha, até anotei aqui, ele teve aqui no dia 19 de dezembro de 2024. Então, dezembro do ano passado ele esteve conosco. É o 153º encontro. Então, lá tem, quem quiser acessar também o canal Rede de Amor Fraternal, vai até lá e vai ter o Carlos Campetti, que ele responde as perguntas do próprio grupo. Foi bem interessante. Então, uma oportunidade. Então, vocês têm lá o Livro dos Espíritos para pesquisar, e tem, mesmo no nosso canal, tem o Carlos Campetti, né, falando aí sobre a emancipação da alma, sobre os sonhos. Tem outra convidada também que eu quero pedir, mas eu vou contar para vocês uma experiência minha, porque já que eu falei de Freud, né? Anos atrás, eu não sei precisar quanto tempo, mas eu acho que tem mais de 10 anos isso. Tinha um grupo de pais em São José, um grupo no centro espírita, sábado de manhã. Eles me pediram para falar de Kardec e Freud. E aí, eu me debrucei, né, estudando mais a psicanálise, para fazer a abordagem que eles me pediram. Então, eu fiquei um tempo nas pesquisas. E eu lembro que nos últimos dias, eu me dediquei muito, fiquei lendo bastante e tal. Gente, teve uma noite que eu fui dormir, eu não consigo lembrar se foi véspera, eu acredito que tenha sido em véspera. E foi na hora de dormir mesmo, da madrugada. Porque às vezes a gente pode ter essa emancipação no cochilo, né? Mas nesse caso eu fui dormir mesmo. E aí o sonho, foi um sonho tão, não foi sonho, né? Eu estive lá, né? Foi tão real, e que a gente lembra da vibração. E meu pai desencarnou em 2010, né? E eu fui levada para uma casinha muito simples, um casebre, que até me reporta sempre quando a gente escuta aquela música do Gilson, da Casinha Branca, eu lembro dessa casa. Então, era um casebre, e as janelas, era aquela janela de uma folha só, sabe? Então, e o telhado era realmente de, sei lá, se é capim, o que era aquilo. E a parede era bem rústico mesmo. E o chão era chão batido. E meu pai estava sentado, cabeça baixa, numa cama que o colchão era de capim, sabe? E meu pai não me via. Eu via meu pai, e eu sabia que meu pai não estava me vendo,
né? Eu tinha oportunidade de ir ver meu pai daquele jeito, assim, cabisbaixo, assim, e a vibração dele estava boa, mas ele estava muito fraco. Eu não sei em que sentido essa fraqueza dele. E aí, daí nisto, dois espíritos entraram, né, assim, com uma luz grande, assim, forte, bem calmo, sereno, e eles pegaram meu pai levantou, ali com dificuldades, eles ajudaram meu pai, e foram levando meu pai. E eu, assim, do lado, vendo meu pai passar com os dois, assim, junto, um amparando ele, indo em direção à porta. Imediatamente, vieram outros dois e falaram para mim assim, agora nós vamos transitar, levitar, né? E nós vamos a vários lugares. Ou seja, eu estava visitando mesmo o plano espiritual e eles queriam que eu passasse por vários lugares. E aí eu fui levitando com eles e passamos por vários lugares. Detalhe, nesse estudo teve muito período, né, de guerra, umas coisas que eu estava estudando. E aí nós passeamos por alguns lugares, e eu falei, agora firme muito o teu pensamento, porque nós vamos para as regiões mais difíceis, mais necessitadas. Aí nós fomos. Gente, eu passei pelas guerras, lugares, assim, vários lugares, levitando e passando, vendo aqueles canhões, tudo acontecendo, e a gente passando por aquele ambiente, né, transitando. E depois foi melhorando, depois falou, agora nós vamos pousar, né, nós vamos aterrissar. E aí que a gente vai aterrissar, parecia um túnel de saída de campo de futebol, onde os jogadores saem para ir para o gramado, igualzinho. Nós paramos, aí subimos. Quando nós subimos, aí eu acordei. Então, assim, eu falei, gente, eu vou falar sobre isso, e eles me mostraram algumas coisas para que eu tivesse mais recurso para isso. Né? Foi muito, muito marcante essa oportunidade que eu tive. Né? E agora eu quero chamar a Juliana. A Juliana está na sala, que ela chegou de mansinho, fala boa noite, pessoal. Oi, povo de Deus, vocês estão bem? Espera aí que eu já abro aí. A internet a Juliana chegou tá quase sonho. agora, estava no centro trabalhando, né, Ju? Isso aí, consegui abrir a imagem. Deixa eu te contar. Estamos junto, né? Estamos juntos. Nós estamos fazendo alguns relatos aqui, tá? A Eliana já fez, contando aí sobre, resumidamente, só para você entender, né? Vieram, né, orientar, dizendo que ela ia engravidar, que o filho já estava vindo, e de fato. A Luciana conta uma história de socorro, né? E o Chicarino você pegou ele falando. Agora é com você. A gente quer saber de você, né? Porque a Juliana deve lembrar de muita coisa, né, Ju? Lembro muito. Aliás, o sonho, eu posso dizer que ele foi um mecanismo que a espiritualidade utilizou para me buscar, pelo menos para a doutrina espírita, né? Então, assim, eu tenho vários episódios, eu tinha quadros de sonolência profunda em palestras, do Guilherme e do Luiz Gustavo, nenhum deles está aí, né? E eu ficava me sentindo muito culpada, o Guilherme né? está aí, viu? O Guilherme está aí. Mas ele sabe disso, que eu falei para ele. E, assim, a Casa Paulo de Tarso me ajudou muito a compreender isso, né? A ponto de eu quase cair, assim, em uma palestra, né? Eu falei várias vezes aqui, a Rosana sabe de várias histórias minhas, e assim, o que eu tinha muito quando eu falo que o sonho foi uma porta, quando você falou de Freud, né? Freud fala que o sonho é uma estrada para o inconsciente, mas eu gosto mais do Jung, porque o Jung ele fala que é a janela que acessa o inconsciente, né? Na verdade é o consciente se manifestando. Eu gosto mais dele. E falando dos meus sonhos, meus desdobramentos, quando eu falo que isso me trouxe para a doutrina, eu tinha muita perturbação no meu desdobramento. Só que quando eu entrava naquela fase de pré-sono, assim, eu tinha uma percepção de um ambiente conturbado, de pessoas me agredindo, a ponto de eu sentir isso no corpo físico, né? E eu não conseguia entender isso. Eu sempre
levei isso enquanto católica ferrenha, amo o catolicismo também, mas assim, não conseguiram me explicar isso, sabe? Então, quando me viram dormindo lá no Paulo de Tarso, eles foram me orientando, olha, não basta você só fazer preces enquanto você está, né, acordando nessa perturbação. É necessário um conjunto de coisas para que você consiga administrar essa situação, porque eu não conseguia dormir, a ponto de eu ter insônia, de eu não querer dormir, porque eu ia ter essa perturbação enorme no sonho. Então, eu fui fazendo um acompanhamento de participar de todos os evangelhos presencialmente, de fazer leituras, aí foi onde me ensinaram a fazer evangelho no lar, foi quando eu entrei na doutrina. Evangelho no lar, tomar água fluidificada, os passes, né, eram muito importantes para mim. Então, um dia, quando eu dormi feio, daí não foi no do Guilherme e Luiz, não, foi num estudo, outro estudo no Paulo de Tarso, que na hora que eu acordei, assim, antes, quando eu estava no desdobramento, que eu estava naquele pré-sono, eu tive a visão de espíritos amigos me amparando, sabe? E aí, quando a pessoa me acordou, porque eu estava babando, literalmente, não estou brincando, a pessoa falou, você não vai mais passar por isso. A partir de agora, você compreende o que está acontecendo com o seu sono, o seu sonho. Ele se faz realidade de acordo com a vibração que você se sintoniza. Então, se você tem um dia perturbado, fortes emoções, principalmente no ponto negativo, e você não cuida disso, você não medita sobre isso, é isso que vai acontecer com o seu sono. Agora, quando você se sintoniza e se preocupa em pensar em coisas leves, em ouvir coisas leves, aí foi onde eu aprendi com o Guilherme fazer meditação guiada, né, até aquele vídeo famoso de Valdo Franco, que fala para a gente nem deitar para fazer, né, faz sentado, porque senão dorme. Realmente, você dorme e tem um sono tranquilo, porque você é levado a ter pensamentos mais tranquilos. Mas isso que era uma fonte de perturbação, eu acabei vendo como um instrumento de trabalho, porque daí eu me via em ambientes espirituais trabalhando, ouvindo palestras, reencontrando as pessoas desse grupo no plano espiritual, e é muito real, é muito real. Fora os episódios, né, de sonhos com os meus familiares amados, queridos, revelações, aí acordava, né, a Rosana sabe da história do carnê da minha mãe, né, minha mãe não gostava de dever para ninguém, tinha o nome limpo a vida inteira. E quando ela desencarnou, ela apareceu para mim no sonho e só que ela não falava. Ela não conseguia falar, mas eu entendi o que ela queria dizer e ela me mostrou uma gaveta com um carnê, um carnezinho de prestação dentro. E eu fui na casa dela e falei para o meu irmão, essa gaveta aí, eu acho que é do seu guarda-roupa, você me deixa olhar lá? Ele falou assim, pode olhar, é uma gaveta que eu nem mexo, né? Olha lá, e o carnê estava lá. Daí eu descobri que a outra irmã, nossa, tinha feito uma compra quando minha mãe estava internada, no nome dela, com várias prestações, e ela realmente não pagou. Passaram-se os anos e a minha irmã veio mostrar para mim que ela estava pagando o carnê, porque isso trouxe essa perturbação para ela, porque eu sabia. E ela perguntou para mim, como que você sabe? Eu falei, a mãe me contou. Ela falou, como que a mãe contou se a mãe já não está mais aqui? Eu falei, filha, acredite nos seus sonhos, né? Se eles fizerem sentido, aí você, né, dá credibilidade. Porque muitas vezes também, né, Rosana, a questão do sonho também, ela traz as inquietações que a gente tem, e aí você começa a sonhar coisas desconexas, né? A gente tem que considerar isso também. Aí, para dar um spoiler aí, quem quiser um guia aí, lá no Livro dos Espíritos começa com as questões a partir da 400, né? E aí a gente vai vendo lá, acho que se não me engano, a 407, ela traz para a gente que quando você entra naquele sonho, né, tem sonho com algumas coisas, nem sempre ele vai significar alguma coisa de realidade, mas sim ele vai, como Jung e Freud diz, trazer espelho do seu inconsciente. O que nós estamos arquivando no nosso inconsciente? Então, porque muitas vezes a gente vai interpretar sonhos e trazer significado, e o Livro dos Espíritos traz para a gente, olha, não tem nada a ver isso, sonhar com isso quer dizer aquilo, né? Eu vivia sonhando com dente, falava, vai morrer uma pessoa. Não sei se vocês já ouviram isso.
né? E não tem nada a ver. Os espíritos deixam bem claro isso, que não é o significado como a gente entende, mas sim é um campo que abre ali, se abre diante de nós para que a gente interprete o que a gente anda buscando e o que a gente realmente quer encontrar e o que não está encontrando conscientemente, o inconsciente vai lá e traz, opa, trabalha isso daí, porque é isso. E foi assim que eu recebi o grande auxílio da espiritualidade e permaneci na doutrina, porque claro que isso foi bem importante para eu valorizar isso, né? Entre outras coisas. E é isso, Suzana. Obrigada, Obrigada, viu? Ju. O Espiritismo é ciência, religião e filosofia. Por isso, nós temos bastante de ciência dentro do estudo da codificação. E André Luiz também, gente, ele traz muita informação sobre os sonhos. Então, assim, quanto mais a gente se debruçar para o estudo, mais nós vamos entender melhor sobre isso. E saber o que acontece com a gente. Até para saber o que é de imaginação, o que está sendo liberado pelo inconsciente, o que é realmente, de fato, nós estamos trabalhando ali, né, no plano espiritual, de preferência trabalhar, né, recebendo essa orientação, como a gente disse lá atrás, mas também ter cuidados, né, porque se a gente não melhora o nosso interior, nossos sentimentos, nós vamos conectar e vamos estar em lugares indesejáveis. Até como a Juliana falou, eu contei, né, um episódio da minha vida, mas desde os meus 9 anos, sofri ali com a influenciação espiritual, principalmente nos desdobramentos quando eu ia dormir. Então, eu percebia, né, saindo do corpo, querendo voltar e não podia. Eu queria voltar por quê? Porque eu já sentia vibrações ruins. Então, eu queria voltar logo para o corpo. E isso era até na fase que eu estava casada, para vocês terem uma ideia, né? Então, o estudo da mediunidade foi muito importante para mim. O estudo desse momento, que a hora que eu ia dormir, foi muito importante para eu lidar melhor com isso, né? Então, é um convite mesmo. Estudem sobre sonhos e sono. Vá lá no Livro dos Espíritos, questão 400 a 412. E isso vai ajudar bastante. E principalmente quando a gente quer, né, encontrar os entes queridos, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem, que a gente fala que Deus é tão democrático, que esse é o momento que todo mundo pode acessar, né? Então, é isso. Mas eu gostaria de... O que a Juliana está escrevendo ali? Eu gostaria de... Vou passar um videozinho para vocês. Ela está mandando para a gente ver a 405, é isso, Ju? Para dizer isso, eu deixei aí só para um convite aí, uma chamadinha para falar de sonho mesmo e pressentimento. Fala sobre pressentimento. Mas nós vamos deixar aí, nós vamos deixar só motivação, vamos correr atrás, tá bom? Hoje é isso. Hoje são só pinceladas mesmo. Agora eu vou passar um videozinho, e Guilherme, depois vou voltar em você, tá? Porque todo mundo está com saudade de você, né? Quem chegou depois, né? O Guilherme no começo foi conversando com a gente, todo mundo ficou mais tranquilo e feliz de vê-lo aqui bem, né? Depois de uma cirurgia. Então, eu vou passar o vídeo e depois eu vou passar para você, tá bom? O vídeo é a visão de Eurípides Barçanufo, tá? Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão.
Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Esse é um trecho extraído do livro A Vida Escreve, de Hilário Silva. Vocês perceberam que a voz é do Geraldo Campetti, foi produzido pela FEB. E é para deixar essa energia gostosa nos nossos corações, né? Guilherme? Vamos lá. Essa história de Eurípides é bem conhecida, né? Porque Eurípides, a gente se emancipa do corpo em um momento de sono, mas Eurípides era a todo momento. A gente vê como esse espírito
a conexão entre ele e algo maior se deu pelo trabalho incansável, não da atual encarnação como Eurípides, mas como encarnações anteriores. E quando ele vê Jesus aí chorando, por ainda aqueles que conhecem o Evangelho, como nós já conhecemos, e a gente tem dificuldade de viver. E quando a gente tem dificuldade de viver, a matéria se torna um filtro grosseiro. A dificuldade das lembranças, quando nós estamos emancipados em momento de sono, como, se não me engano, na questão 402, o Livro dos Espíritos, um filtro grosseiro, mas algumas reminiscências de memória vêm, como vocês mesmos puderam perceber. Algumas vezes a gente não se vê no corpo como hoje, como já aconteceu muitas vezes comigo, mas o traço da personalidade é marcante, da consciência. Então a gente se vê em outros corpos no passado. A gente parece que sou eu e ao mesmo tempo não sou. Porque o que você está vendo, aquela aparência exterior, a veste física, a essência que é o espírito, a gente tem muita dificuldade de compreender tudo isso ainda. Mas nós vamos começar a ficar muito mais leve, a sentir muito mais a presença dos nossos entes queridos, a nossa mãezinha querida, como relatou o Chicarino, quando mais leve torna-se as nossas vibrações. Eurípides teve a bondade da visita do Cristo e também de Maria, mãe do Cristo. Em momentos difíceis, quando o Liceu Sacramentano, na cidade de Sacramento, a sua escola, tão querida, que ele ali fez de tudo para manter as portas abertas, mas iriam fechar. E a ideia de colocar colégio Allan Kardec foi de Maria, não é? E ele não se curvou às pressões da época, porque ele ensinava o espiritismo na escola. Então todos foram virando as costas. A dignidade, a coragem e o trabalho faz com que vida física e vida espiritual se entreponham, como ocorria com Chico. Realidade física e realidade espiritual se misturam. A todo momento em conexão. Então, a forma como nós vivemos, ela vai refletir na nossa leveza em momento de sono, as perturbações, como a Ju colocou, muitas vezes as perturbações do dia, os problemas do trabalho faz com que a gente perca a noite de sono, porque a nossa ligação com a matéria é muito ferrenha. É preciso cortar os grilhões. Acho que é na questão 402 que fala isso, quer ver? Pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgares vós muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Fazemos quando dormimos? Quais são os nossos sonhos? Então, os grilhões precisam ser trabalhados, quebrantados, que nos liga demais à matéria. E a gente valoriza a vida do espírito e as possibilidades da vida, como eu disse no começo, quando nós passamos por momentos difíceis. Imaginam como nas dores ficamos mais reflexivos. Nas dores recebemos amigos espirituais, como no caso também de Eurípides. Familiares. Se a gente tivesse a possibilidade da gente manter o nosso estado de leveza, você imagina receber visita constante dos nossos familiares, não só simplesmente quando eles vêm nos buscar em momento de morte física. Não é? Sempre tem um familiar que vem, algumas vezes dois.
Quando eu estava no hospital, eu não queria nem receber visita do meu pai. Pai, não venha não, hein? Não sei se é para buscar ou não. E é algo tão natural, mas nos amedronta. Então, o que eu aprendo com o Espiritismo é que quando a gente estuda, algumas vezes ele nos mostra na prática, sabe? Prática. E eu me lembro de alguns sonhos. Como eu disse, eu não me reconhecia naquele corpo, mas eram os meus traços de personalidade. E a gente quer negar, não pode ser isso. Porque não é o meu corpo, não sou eu. A gente esquece que nós somos espíritos, trocamos essa roupagem para experiências necessárias em cada encarnação, não é? Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de compreender. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou dormir, vou trabalhar. Nem sempre. Muitas vezes vamos até prejudicar outras pessoas de acordo com o que a nossa consciência está vibrando, de acordo com o nosso estado de moralidade. Raiva, ódio, desejo do mal pelo outro nos aprisiona a eles. Então, muitas vezes, estamos vendo cenas terríveis. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas é o que a nossa consciência está refletindo. Isso é inerente a todos nós estamos passando por esse processo. Você imagina ser levado aí como nessa historinha de Eurípides, volitando. Eu não sei se a gente vai desencarnar, vai dar para volitar. Nem todos conseguem. Vamos ter que pegar ônibus, né? Vamos ter que pegar Uber. Deve ter Uber já no plano espiritual. Então, o que os espíritos nos dizem que a Terra é uma cópia muito mal feita do plano espiritual. O plano espiritual é uma liberdade grandiosa. E a gente tem que viver essa experiência toda noite, porque o momento de sono é uma pré-morte, né? Toda noite você morre e volta. Essa emancipação da alma acontece toda noite, você acreditando ou não. Algum com mais lembrança. Não é maravilhoso? Eu esqueci o nome dela, Rosana, da primeira fala, quando ela vê A Eliana. a Eliana antes da encarnação. Não é uma maravilha isso? Isso acontece com a gente, só que a gente não lembra. A gente não consegue lembrar. Porque o corpo físico é um filtro pesado, não é? Se a gente conseguisse, como Eurípides, acho que todos conhecem talvez essa história, certa feita dando aula, os alunos já sabiam que ele dormia no meio ali da aula, como a Juliana no meio dos estudos. Eu achava que ela dormia porque ela não gostava da minha voz. Mal conhecia a Juliana naquela vez, olha que atrevida, dormindo na minha fala. Mas Eurípides dormia no meio da sala, os alunos já sabiam. E certa feita, Eurípides, ele dorme na sala, a alma se emancipa, ele vai bem longe, numa casinha quase no meio da floresta, fazer um parto. Ele se materializa, faz o parto e volta. Ali o conhecido e raríssimo nos dias de hoje fenômeno da bicorporeidade. 2 lugares ao mesmo tempo. A física clássica não nos permite isso. Mas a física divina, ela vai nos mostrando a possibilidade do espírito que a gente nem tem noção. Conhecemos muito pouco sobre o mundo espiritual. André Luiz nos fala em 7 dimensões espirituais que a gente tem condição de entender. Então, nós não estamos nos lugares físicos, nós estamos nos lugares onde projetamos o nosso pensamento, mesmo no plano físico. É o que Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai dizer. Moramos onde projetamos o nosso pensamento. Ele vai e continua. E orando, moveu-se o lugar onde estavam reunidos.
Você não moveu o lugar físico. Você moveu o ambiente espiritual que você agora está inserido. Outro nível vibracional. Então é assim que a gente vai se desenvolvendo e vamos entendendo. Então Eurípides faz o parto e volta. O marido da moça veio correndo atrás de Eurípides para fazer o parto. Correu, entrou na escola correndo, falou, doutor Eurípides, precisamos do senhor, minha esposa está lá, vai ter um bebê. Ô, meu filho, já fui lá e já voltei. Comprovado quando ele volta lá com Eurípides novamente. E a esposa pergunta, seu Eurípides, o senhor está aqui de novo? É a possibilidade do espírito. Nós temos condição de ser isso também. Você imagina? Podemos fazer muito mais. Jesus falou, tudo o que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Nessa estrada, dessa emancipação da alma, somos nós que escolhemos fazer o percurso. Faça a experiência hoje. Ao deitar, prepare-se. Feche os seus olhos, põe uma música suave. Está com saudade de alguém? Peça ajuda ao seu protetor e tenta ir lá. Tenta deixar todos os seus problemas hoje um pouquinho do lado. Primeiro você precisa se emancipar das dores que te aprisionam ao corpo físico e dos problemas que acredita que sejam grandes. Exercitando isso, mantenha-se leve e seguro. Essa viagem de Eurípides correu várias vezes com o Chico. O Chico falou assim, pelo amor de Deus, quero voltar. Eu estou com vontade de tomar café. Chico falava assim. Então, tente fazer isso. E depois vocês mandem a experiência dessa noite. Esses espíritos também nos envolvem, que junto de nós poderás nos auxiliar a tentar entender as nossas próprias necessidades. Vá visitar tua mãe, teu pai, um lugar. Mas, acima de tudo, vá se reconhecer em algum plano divino. Essa centelha divina, que já viajou por muito tempo, e está reconectada nessa atual encarnação, nessa veste física. Então a gente vai ter esse desprendimento. Então a gente vai encerrando, fazendo a nossa prece, rogando a Jesus essa proteção, Senhor. Porque vós sois o médico. Vós tem nos dado tudo que necessitamos a compreender um pouquinho mais de ti. O medo, esses grilhões que nos aprisionam, nessa bendita veste que nos oferece oportunidade. Não somos essa veste, somos espíritos. Desta maneira, Senhor, esteja comigo, que os nossos protetores estejam conosco, a nos libertar. Talvez será tão real que você terá dúvidas de onde está. Porque é uma realidade. Mantente sereno. Mantente serena. Essa serenidade será o teu veículo ao percurso que deverá fazer. O combustível é o amor do Cristo em nós. Mas é nós que precisamos vivenciar esse amor. Trabalhar em nós as questões da alma. Não permita que
que o medo lhe aprisione. Em momentos de medo, tranquilize a tua alma. E sempre receberá espíritos familiares e superiores que virão ao teu lado. Assim como na caverna, Saulo de Tarso, em seus pensamentos mil, pensando nos obstáculos, pensando no passado, onde a culpa consumiu, sempre vem do alto. O amor de outros tempos, que em algum momento vem lhe tocar a alma, como num sonho, ou mesmo que dizia, num desdobramento em sonho e realidade. Vem Abigail trazer a mensagem para a serenidade. A mensagem registradas pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier à humanidade e para todos nós. Ama, trabalha, espera e perdoa. Sigamos assim, também com o coração confortado, aqueles irmãos que nessa noite lhe trarão a mensagem e lhe acompanharão nessa viagem dentro de si mesmos. Muita paz a todos. Que assim seja. Que assim seja. Uma noite de muita paz, uma semana, e a gente volta aqui na quinta-feira. Um abraço a todos, viu? Boa noite. Pode Boa abrir o noite. microfone. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Gratidão. Boa noite. Tchau. Ô, Rosana, tá caindo o mundo aqui. É, aqui Choveu. tá Boa bom. noite para Não está todos. chovendo aqui ainda. Vai Bom chegar daqui final a de pouco. semana. Gente, Gratidão. bons Boa sonhos, noite. bom trabalho. Bons sonhos, bons Bom passeios. Se Deus quiser, trabalho. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.